Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. E nosso coração se enche de alegria de ver toda quinta-feira, né, nossos irmãos aqui para uma noite de estudo. Vou ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, mensagem 130. Amai-vos. Não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Por norma da fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleção, não exalta conveniência, não impõe condições, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégio, não pede afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavras, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todo o glorioso caminho de ascensão. Convido a todos, então, a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, respirando profundamente. Vamos serenando o nosso coração, agradecendo por essa noite, agradecendo por mais um dia de vida, pela oportunidade do estudo e pedindo todo o amparo da espiritualidade aqui presente, pedindo todo o amparo a nós e a nossos familiares, aos irmãos que não puderam aqui estar hoje. E nos fazemos aqui presente de corpo, de alma, de coração, para ouvir um pouco da palavra que vem dos altos, que vem de toda a espiritualidade superior. Que assim seja. Então, hoje quem vai nos dar uma palestra, vai explicar algumas coisas aqui para nós, é a nossa amiga, a irmã Ariela. Ari, a palavra é tua. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar pela primeira vez aqui presencial para conversar com vocês um pouquinho a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificadamente o capítulo 3, que vem falar um pouquinho sobre as diferentes moradas da casa do Pai. E Kardec, ele já inicia, então, esse capítulo com uma passagem do Evangelho de João. E essa passagem, ela nos diz, Jesus nos diz, né? Para que nós não nos perturbemos, para nós crermos em Deus, crermos no seu Evangelho, porque existem muitas moradas na casa do Pai. E se não fosse assim, ele teria nos dito. Então, o que é essas diferentes moradas? O que isso significa? Muitas vezes, nós temos uma visão um pouco egoísta de achar que existe vida só aqui na Terra, de achar que existem diversos outros mundos, mundos que a gente conhece dentro do nosso próprio sistema, mas muitos mundos desconhecidos e que eles não seriam habitados. Então, Kardec, nesse capítulo do Evangelho, ele vem tentar explicar para nós um pouquinho sobre essas diferentes moradas. E o que significa isso, então? As diferentes moradas, elas são os mundos que oferecem exílio aos espíritos que nela encarnam.
Então, as moradas, esses mundos, eles também são correspondentes ao adiantamento de quem habita. Então, se nós temos espíritos mais superiores habitando aquele mundo, nós teremos mundos mais superiores. Se nós temos espíritos menos evoluídos, nós temos, consequentemente, mundos menos evoluídos. Mas nós também podemos pensar que existem diferentes moradas quando o espírito também está na erraticidade, quando o espírito está desencarnado. E o porquê disso? Porque conforme o espírito ele está mais ou menos depurado ou mais desapegado da matéria, isso vai variando a realidade dele quando ele está desencarnado. Então nós temos espíritos aí que às vezes não conseguem nem se distanciar do lugar aonde eles viveram enquanto eles estavam encarnados, né, estando na erraticidade. Assim como nós podemos ter espíritos que percorrem no infinito e viajam para diversos outros mundos. Então vejam, né, enquanto um fica ali preso naquela materialidade onde ele viveu, nós temos outros espíritos percorrendo aí outras oportunidades. Enquanto muitos espíritos ficam na erraticidade, nas trevas aí, sofrendo pelos males pelos quais eles causaram, ou por a sua falta de evolução moral, nós temos espíritos bem-aventurados aí que desfrutam do espetáculo que é o infinito e que nós às vezes não conseguimos nem imaginar o que esse infinito significa. Então essa situação também pode ser considerada uma morada do espírito, mas uma morada que não pode ser localizada. E agora que nós sabemos que existem dois tipos de moradas, que é quando o espírito ele está encarnado e quando está desencarnado, Kardec ele trata um pouquinho mais nesse capítulo sobre as categorias dos mundos habitados. Então, a realidade dos mundos enquanto o espírito ele está encarnado. Através do apoio dos espíritos, né, nós podemos ver que as condições dos mundos, elas são muito diferentes, bem como o grau de evolução daqueles que habitam esse mundo. Se nós fizéssemos um comparativo com a Terra, então, nós temos mundos ainda muito inferiores ao nosso, tanto em questões físicas como questões morais. Nós também temos muitos mundos parecidos com o nosso. E nós temos mundos superiores a todos nós. Nos mundos inferiores, a existência ela é praticamente material. Nela reinam as paixões e a vida moral ela é praticamente nula. Então a força ela prevalece a razão e é sempre aquela coletividade é muito racional, é muito mais instinto do que propriamente razão. Já nos mundos intermédios, nós nos deparamos com a presença tanto do bem quanto a presença do mal. E o que vai predominar naquele mundo é o grau de adiantamento da maioria daquela coletividade. Então nós podemos dizer que num mundo intermédio, o espírito ele pode sim presenciar mais o bem do que o mal, se o bem for uma característica predominante da maioria que vive naquele mundo. Assim como nós podemos dizer que, às vezes, o espírito ele experiencia mais o mal, porque o mal é o que predomina naquela coletividade. E embora não seja possível fazer uma escala precisa, né, porque já nós temos mundos intermédios onde existe um pouco mais do mal, um pouco mais do bem, então tudo vai variar muito, mas mesmo assim Kardec ele consegue fazer uma classificação para nós termos uma ideia dessa categoria dos mundos. E o primeiro mundo dessa categoria, que já foi comentado, seria o mundo primitivo. E esse mundo também ele é característico por ser as primeiras encarnações da alma humana. Então, quando um espírito ele é criado, as primeiras encarnações deles são nesse mundo primitivo. O segundo mundo seriam os mundos de provas e expiações. Nesses mundos, o mal ele ainda domina sobre o bem. Já nos mundos de regeneração,
As almas, elas ainda têm muitas expiações a passar, muitas provas, muitas dificuldades, mas também nesse mundo eles aurem um pouquinho mais de força e do auxílio aí do bem, né, para conseguir continuar evoluindo. Nós também temos os mundos ditosos. Nesses mundos, o bem ele já se sobressai ao mal. E nós temos, por último, os mundos celestes ou divinos. Nesses mundos, então, habitam os espíritos depurados, os espíritos celestes, 100% felizes, né? E nesse mundo não existe nenhum mal. O bem, ele reina de forma absoluta. E aqui no capítulo, a Terra, ela se encontra ainda em um mundo de provas e expiações. Mas, como o livro ele não foi editado nem alterado, né, no ano passado, nós já começamos a falar muito da transição da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, né, nós estamos ali na segunda categoria, passando para a terceira, que é o mundo de regeneração. Então, nós estamos num momento de transição planetária. E o porquê que é bom nós sempre revisitarmos esse assunto transição planetária? Às vezes ele fica um pouquinho de lado, um pouquinho esquecido, mas esse é um momento muito importante, não só de mudança para o nosso planeta, mas também para nós como espíritos em evolução. Transição planetária, e ela deve pautar um pouquinho da nossa conduta enquanto nós estamos aqui encarnados. E o porquê disso tudo? Porque os espíritos que encarnam em um mundo, eles não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele vão atravessar todas as fases do seu progresso. Então, se nós alcançamos um grau de adiantamento num determinado mundo, e esse mundo ele já não oferece mais os subsídios necessários para a gente continuar evoluindo, nós podemos sim ser convidados a encarnar em um mundo mais evoluído, que vai oferecer mais oportunidades para nós continuarmos essa caminhada evolutiva. Então, a Terra, quem sabe, ela não é a nossa primeira morada. Quem sabe nós somos espíritos que já passaram por outros mundos, ou se nós estamos aqui desde a Terra, quando ela era primitiva, quem sabe a Terra não seja a nossa última morada. Nós podemos, quem sabe, evoluir, né, e ter um outro mundo com mais oportunidades aí esperando por nós. E nós podemos dizer então que é uma recompensa merecida, que o espírito merece quando ele trabalha bem aí ascender ou passar para um mundo mais adiantado, mais avançado, reconhecer que ele está partindo para a verdadeira vida, que a vida não é quando nós estamos encarnados, mas sim quando nós estamos lá na erraticidade. Só que o mal, ele ainda não perdeu todo o seu poder no mundo de regeneração. Hoje, aqui na Terra, nós sabemos que não praticar o mal já é um bom começo. Eu não faço mal, mas eu também não faço bem. No mundo de regeneração, não avançar é recuar. Então, não praticar o bem de alguma forma não é positivo. E se o espírito, então, ele não tivesse firmado na senda do bem, ele pode vir sim a recair e voltar para um mundo de provas, expiações ou um mundo ainda mais inferior do que o qual ele se encontra. Reconhecer que ele está partindo para a verdadeira vida, que a vida não é quando nós estamos encarnados, mas sim quando nós estamos lá na erraticidade. Só que o mal, ele ainda não perdeu todo o seu poder no mundo de regeneração. Hoje, aqui na Terra, nós sabemos que não praticar o mal já é um bom começo. Eu não faço mal, mas eu também não faço bem. No mundo de regeneração, não avançar é recuar. Então, não praticar o bem de alguma forma não é positivo. E se o espírito, então, ele não tivesse firmado na senda do bem, ele pode vir sim a recair e voltar para um mundo de provas, expiações ou um mundo ainda mais inferior do que o qual ele se encontra. Então, todos nós estamos submetidos a essa lei. E que essa lei do progresso, ela é uma bondade de Deus, que quer que todos engrandeçam e que todos prosperem. Muitas vezes, a destruição ela é só um meio
de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Então, às vezes a gente acha que a morte seria a destruição da vida. Não, a morte ela é um momento de transformação do nosso espírito para nós nos prepararmos para novas existências e para novas coisas. E enquanto os espíritos progridem moralmente, os mundos eles também progridem de forma material. E se nós pudéssemos acompanhar o mundo em suas diferentes fases, mas nós acompanhamos, só não lembramos quando estamos aqui encarnados, né? Se nós pudéssemos lembrar, nós veríamos os mundos também percorrerem um progresso que às vezes parece imperceptível. Só que a cada geração o planeta ele muda e se melhora sempre para oferecer uma morada mais agradável para quem está habitando ele naquele momento. Então, na natureza, nada permanece parado, nada permanece estacionado, né? Tanto nós quanto as coisas estão sempre evoluindo. E nós devemos lembrar então que a Terra, ela já foi um mundo tanto moralmente quanto materialmente menos evoluído do que é hoje. E nós precisamos traçar um objetivo que é chegar a uma categoria de um mundo mais superior e continuar nesse planeta quando ele for um mundo mais superior, né? Aonde então nós poderemos ser ditosos, 100% felizes, viver uma vida plena de amor, do bem. E também num mundo aonde vai reinar a lei de Deus. Então que nós aproveitemos a Terra, essa nossa morada atual, que a gente aproveite todas as oportunidades que ela tem para nós, todos os subsídios que ela está nos oferecendo todos os dias para a gente evoluir, mas que nós também não nos apeguemos à Terra, né? Porque existem muitas outras moradas aí, quem sabe, com muitas outras oportunidades, só esperando um passinho nosso para a gente chegar até lá. Muito obrigada, uma boa noite. Vamos passar para a parte final do trabalho da noite, né? Que será o nosso passe. Então, novamente, convido todos, né, a fechar nossos olhos, permanecendo nesse estado de recolhimento interior, com os olhos fechados. Visualizemos agora, ao nosso redor, a presença amorosa dos amigos espirituais, formando um círculo de energia luminosa, de cor vibrante e agradável, repleta de muita paz. Sinta essa paz inundando todo o ambiente. Perceba que essa luz emanada deles está expandindo, lentamente crescendo e movendo-se em sua direção. Simplesmente permita que ela faça o seu trabalho, alcançando as sombras que o aflige, tal como todos os outros problemas. E é isso que possa recolhendo todos os sentimentos negativos, retirando a aflição, afastando a tristeza, apagando a amargura, anulando o medo, removendo toda a insegurança, apaziguando a raiva, dissolvendo os ressentimentos. À medida que cada sentimento desse vai sendo retirado, você se sente mais leve, suas emoções vão se tornando mais suaves e a esperança começa a renascer como flores perfumadas em seu coração, mostrando que tudo passa, sempre passa. As sombras vão se transformando em claridade e você começa a enxergar com todo o seu ser, esplende ao sol, cujos raios o envolvem como um abraço caloroso do Pai. Você está completamente relaxado, envolto numa paz, completamente envolvido numa vibração de amor que vem do nosso Mestre Nazareno.
Acredite nessa energia que vem do médico das almas, preenchendo cada célula do seu corpo, tirando e tratando todos os pontos doentes, cicatrizando as lesões, regenerando e fortalecendo, trazendo-lhe saúde, vitalidade, equilíbrio e alegria. Agora fortalecido e regenerado, converse com o Mestre, fale tudo o que lhe vem ao coração, ame-o, agradeça por esse momento e peça que todas essas bênçãos sejam estendidas ao seu lar, aos seus entes queridos, seus amigos, vizinhos, no seu ambiente de trabalho, em toda a nossa comunidade, expandindo para todas as pessoas necessitadas de amparo e proteção. Que sejamos abençoados dia após dia e respirando profundamente, vamos abrindo nossos olhos e que esse amor permaneça em nós para que espalhemos a todos que cruzarem o nosso caminho. Que assim seja.